Vamos falar do plano de governo do PT, né? A gente falou bastante esses dias sobre, acho que foi na terça-feira, né? Do programa de governo do Jair Bolsonaro. Exato, o PT protocolou o seu na quarta-feira, intitulado Plano Lula de Governo. Ele fala em soberania nacional e popular e na refundação democrática do Brasil. O texto faz uma crítica pesada ao Judiciário e ao Ministério Público. Entre as propostas estão o fim de privilégios, em especial o auxílio moradia para juízes e procuradores. O programa defende ainda novas regras para as delações premiadas e mudanças nas leis de combate à corrupção para evitar a criminalização da política. Na área econômica, o PT fala em um plano emergencial para voltar a gerar empregos em um projeto nacional de desenvolvimento. Tem outros temas aqui, a gente pode até ampliar um pouquinho, Andreasa, mas eu vou começar esse tema com você. Você leu a versão final do documento, né? O que você achou? Rapaz, Patrick Santos. Plano Lula de governo é um programa de revanche, né? Um programa revanchista. Ele tem algo como 1/3 de seu conteúdo dedicado a jurar os adversários. Aqueles que eles qualificam como adversários, né? O sistema judicial, em que se inclui o Ministério Público, a mídia, né? Como eles chamam, a comunicação de modo geral. É um texto bastante radical, né? Em certo sentido, remonta ao PT dos anos 80, o PT que disputou a eleição de 89, aquele que o Lula dizia ser despreparado para governar o Brasil. Pois é um programa muito parecido. Peguemos o de 89, vamos ver que as linhas gerais estão muito dadas. Um programa que em 2018 fala de imperialismo, de combate ao imperialismo, de refundar e aprofundar a democracia. Propõe um novo processo constituinte, uma nova Assembleia Nacional Constituinte, convocada especificamente para esse objetivo. Assim como aconteceu na Venezuela, uma proposta de desqualificação do Congresso que ainda está por ser eleito, criando um Congresso paralelo. Faz referência cínica, esse programa do PT, à Constituição Brasileira de 88, que o PT se negou a assinar. Mas essa é a natureza desse partido, reescreve a história, apaga a história e reescreve a história. Assim como esteve contra a todas as transformações virtuosas desse país, como, por exemplo, o Plano Real. É curioso o modo como o PT se refere ao impeachment como quebra de pacto constitucional, quando o impeachment é contra si. Quando foi contra o Collor, era o triunfo da democracia. Investe formalmente esse programa contra as instituições. Chama os 3 poderes da República de cúmplices do golpe de 2016. Essa é apenas a minha introdução. Quero falar mais a respeito. Vera. Seguindo na mesma linha do Andreasa, com a qual eu concordo integralmente, chama muita atenção o capítulo dedicado a promover a reforma do sistema de justiça. Na verdade, o que o PT propõe no seu programa de governo é, aí sim, um golpe na independência do judiciário. Fala-se ali em rever as maneiras de ingresso na carreira de juízes, em conferir transparência e controle social à administração da justiça. Nada mais é do que colocar a mão do gato dos amigos do PT para controlar o judiciário. E aí a mesma régua vale para a mídia, porque judiciário e mídia são vistos pelo PT como esses inimigos a serem combatidos. Então o que sob ali a justificativa de não permitir monopólios, de rever situações de oligopólio na imprensa e na mídia, o que se quer, na verdade, é tutelar conteúdo, é tutelar a liberdade de imprensa, é tutelar o que você pode ou não publicar e contra quem, que teria de passar por um tal controle social, que nada mais é do que o controle daquelas entidades que já são aparelhadas pelo PT. Então, se durante o governo Lula e o governo Dilma, eles até flertaram com algumas formas de autoritarismo, até cogitaram avançar o sinal, mas se contiveram de alguma maneira, Patrick, notadamente ali no final do governo Lula II, em que
petistas chegaram a formalizar propostas para um terceiro mandato e o Lula não levou adiante, porque até então se achava plenipotenciário e achava que elegeria até um poste, como de fato elegeu um poste, Dilma Rousseff, e depois no impeachment também não avançaram nenhum sinal para impedir o impeachment. Agora rasgou-se a fantasia. É como aquela reunião do AI-5 em que o Jarbas Passarinho mandou às favas qualquer escrúpulo. O PT está mandando às favas qualquer escrúpulo que ainda tivesse de defesa da democracia para abraçar um projeto que, no limite, se o PT vencer e se esse projeto vier a ser adotado, pode aí sim, sem nenhuma fantasia e sem nenhum exagero, nos levar a um processo de deterioração das instituições, da economia e das relações sociais, do tecido social, muito parecido com o que houve na Venezuela. Guardadas as devidas proporções, porque aqui nós temos uma economia mais pujante e setores da oposição, que seria oposição ao PT, e da mídia e da justiça mais fortes, mas vamos lembrar que lá foram décadas de submissão ao chavismo e à sua continuação com Maduro. Aqui seria germinar uma semente muito parecida para dar margem a esse tipo de autoritarismo no Brasil, porque está tudo ali, escrito. Eles estão dizendo, vamos fazer. É um programa feito para que, se o Haddad vencer, porque não é nada o programa do Lula, é o programa do Haddad, tirar o Lula da cadeia e iniciar um outro governo. O texto subjacente aqui é um programa de governo para tirar o Lula e os companheiros da cadeia. Marcelo Madureira, eu tenho certeza que você leu o plano todo na íntegra, né? Por que área você vai começar, por que parte? Você está sendo irônico, né, Patrick Santos? Sua fina ironia, né, que é tão dificilmente compreendida pela maior parte do público brasileiro. Mas eu li na diagonal, né, essa sensaborria, e devo dizer o seguinte, até para ver se eu consigo alguns elogios dos bolsonaristas. Na minha opinião, o plano de governo do Bolsonaro é tão panfletário quanto, mas tem mais consistência, tem mais substância do que o plano de governo do PT, né? Mas isso também não é nenhum favor, nenhuma vantagem. Agora, o que eu acho fantástico nessa história toda do Partido dos Trabalhadores é que em nenhum momento do documento eles fazem nenhum esboço, nenhum traço, né, nenhum suspiro, nenhum espasmo no sentido de fazer 1 milímetro de autocrítica sobre o desastre que foram segundo o governo Lula e os dois governos Dilma. E não há nenhuma citação que eu tenha visto, né, em que se admita um mínimo de responsabilidade, não vou dizer nem culpa, responsabilidade, sobre esse descalabro, né, que eles promoveram no país. Eu acho que só por este fato, né, esse auto-engano já invalida o documento como um todo, né? Inclusive, se você olhar em detalhes, o que se fala de corrupção são só medidas para proteger os corruptos de medidas que venham a coibir a corrupção, né? O que está subjacente no texto é que existem exageros, né, nas averiguações, nas investigações, nos processos, né, que apuram a corrupção. Então, isso tudo vai juntando. Não existe nenhuma autocrítica com relação à gestão desastrosa do país, né? Eu não vou falar de corrupção, esquece a corrupção, vamos falar de gestão. Não existe em nenhum momento, aliás, é bastante vago com relação a medidas econômicas, né? Reconhece que o Brasil está em situação calamitosa, não explica por quê, e também diz que vai tirar, mas não diz como. Claramente é um documento no seu todo autoritário, tem traços evidentemente autoritários, né, vingativo, faz ameaças à sociedade, né, colocando como sempre essa história do controle da mídia,
né? E, por consequência, coloca em risco a democracia como um todo, né? Eu acho que esse documento, ele isola o PT de uma maneira geral do eleitor médio, isola cada vez mais, isola o PT também de prováveis apoios de alguns setores do empresariado, alguns setores de que têm do poder econômico, porque não vão de maneira nenhuma concordar com esse tipo de documento. Aí vão vir os próceres do PT e dizer, não, isso é para inglês ver, a gente quando chegar no poder muda tudo. Aí é pior ainda, né? Pior a emenda que o soneto. Aí eu repito aquilo, o PT ele está se candidatando ao enorme desastre nas próximas eleições, né? Para concluir, o programa do Jair Bolsonaro tinha mais pontos de discussão, tem mais criatividade, originalidade e propostas do que o programa do Partido dos Trabalhadores. Andreasa, tem mais algum ponto ainda que você quer destacar do... Ih, rapaz! São vários, né? Tem muitos. Então vai lá. Tem dois verbos aí conjugados à larga nesse programa de revanche. Regular e garantir. Regular e garantir. Regular e garantir. Garantir direitos, evidentemente, né? Não há nenhum senso de dever nesse conjunto. Em matéria econômica... é aquela cantilena de sempre, contra o teto de gastos, contra a reforma trabalhista, um compromisso com a volta do imposto sindical, inclusive, e contra o marco regulatório do pré-sal atual. Tudo indica que nós voltaríamos à política de conteúdo nacional, aquela com a qual a Dilma Rousseff arruinou a Petrobras. É investimento, 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 uma fixação em investimento que nos permite dizer que o programa econômico, está lá, não precisa permite dizer nada, está escrito, é o mesmo aplicado pelo Lula nos seus governos, que só teve alguma condição de respiro porque a conjuntura internacional era altamente favorável. Qualquer economista desafiado a pegar, a implantar aquilo que o Lula fez no começo do seu governo e que está prometido neste plano aqui, implementar isso no Brasil de 2018 significa a ruína e o aprofundamento do problema que eles prometem tratar, que é o desemprego. O desemprego aumentaria enormemente. Em matéria de segurança pública, a grande criação do PT aqui é investir em alternativas penais. Isso significa o quê? Prender menos e soltar aqueles que estão presos. A alternativa penal é eufemismo para isso. Há uma grande defesa da democracia direta, também de plebiscitos e referendos, numa clara tentativa de afrontar a democracia representativa, de afrontar o Congresso Federal, o parlamento, aquele que não à toa, porque esse é um programa de revanchismo, aquele parlamento que votou o impeachment da Dilma Rousseff. Controle social, né? Controle social, uma forma de regulação. Tem uma proposta para o STF, né? Todo mundo muito satisfeito com a conformação do STF, mas eles são explícitos aqui sobre a forma de escolha dos ministros. A gente pode achar ruim, eles propõem mandato. A gente pode achar ruim o modo como os ministros são escolhidos hoje, mas é muito pior a ideia de uma escolha pela sociedade civil organizada, como eles propõem, que é a sociedade civil organizada por eles, com a turma deles, com os petistas, a mesma que resultou na ideia da lista tríplice para a Procuradoria-Geral da República, a mesma que resultou no Rodrigo Janot, a sindicalização agressiva da administração pública, o que está claramente prometido aqui. Por fim, regulação, mais uma vez, regulação democrática dos meios de comunicação. Novo marco regulatório da comunicação social eletrônica. A gente sabe muito bem o que é isso, né? A gente sabe muito bem o que é isso. Algum ponto aí, Vera? Tem, mas duas coisinhas. Tá. A primeira é que o estatismo é a regra, né? Nesse programa. Fala-se ali em incentivo para isso, incentivo para aquilo, mão do Estado na energia, mão do Estado na concessão de empréstimos, mão do Estado para regular o esporte, mão do Estado para regular a cultura. É uma bíblia do estatismo petista no seu momento mais ali
desassombrado. E a segunda, Patrick, é que uma vez o PT vencendo a eleição, já está contratado um embate com o Congresso, né? Diante de uma plataforma dessa, se eles tentarem implementar, é óbvio que o Congresso, que vai ser eleito pelas regras atuais e, portanto, não vai ter uma conformação muito diferente da atual e que o PT não deve sair com uma bancada enorme, vai se opor a isso, porque tem ali uma série de redução de prerrogativas do próprio Congresso. Então, se já houve um embate entre a Dilma e o Congresso, pode-se esperar que num eventual governo petista esse embate seria ainda maior. No que eu acho que esse plano de governo joga contra as chances eleitorais do PT e até de alianças num eventual segundo turno.